Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Firmino, queridos irmãos e irmãs, quando Dom Paulo ligou pedindo que eu viesse para primeiro justificar e não poder estar com vocês, depois representá-lo, porque ele gostaria de estar, mas não pôde. Com isto, tem consigo muitas outras paróquias, a diocese toda. E às vezes, mesmo planejando e agendando, acontecem imprevistos, situações que não tem outra possibilidade senão pedir que alguém o represente. Então eu estou aqui para representá-lo, para dizer quanto vocês são importantes e para dizer que o Cristo está aqui com vocês através de nós. Hoje vocês celebram o padroeiro. Os padroeiros, São Pedro e São Paulo. Eu queria lembrá-los também que no dia 6 de agosto vocês vão comemorar o aniversário do padre de vocês, Padre Firmino. Então hoje a comunidade celebra os padroeiros e no mês de agosto, dia 6, o Padre Firmino fica mais velho. Então são festas e mais festas, né? Festas do padroeiro, festa do aniversário do Padre de vocês. E hoje nós estamos aqui, então, nesta data tão importante para celebrar Paulo e Pedro. Eu anotei algumas coisinhas para não esquecer, porque depois dos 50 a gente esquece, né? Paulo é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. Tudo que nós podemos saber de São Paulo nós podemos encontrar nos Atos dos Apóstolos e em suas cartas, as cartas que ele escreveu. Ao todo, 13 cartas, e são cartas pastorais que ele escreveu. Nós sabemos também que ele nasceu por volta do ano 10 de nossa era, já faz tempo, hein? E na cidade de Tarso, da Cilícia. Você encontra isso nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 11. Filho de judeus, da tribo de Benjamim, eram 12 as tribos que compunham o povo de Deus, e ele pertencia a esta tribo, comunidade religiosa,
povo de Deus. E era um homem de tradição religiosa, de perfeita tradição religiosa judaica. E quando era jovem, ele foi para Jerusalém, se especializou, tornou-se mestre e fariseu, ou seja, um especialista em religião, escrupuloso ao máximo no cumprimento da lei judaica, como vocês podem ver em Atos Apóstolos, versículo 22, capítulo 22, versículo 3. Era um homem zeloso. Por ser assim tão fanático, tão escrupuloso na fé judaica, ele entendeu que os cristãos eram um perigo para a fé judaica. E por isso pediu para perseguir os cristãos. E o fez. Até que encontrou o Senhor a caminho de Damasco. A passagem bíblica que todos nós conhecemos, que narra esta conversão de São Paulo para o cristianismo, para Jesus Cristo. Ele caiu na montaria, ficou cego e recuperou a vista na comunidade onde ele foi evangelizado e onde ele teve a sua iniciação cristã. Ele era um homem preparado, escrevia e falava em grego, embora fosse judeu, e sua mentalidade era bem diferente dos gregos. Ele discutia com os gregos e pregava o Evangelho com consciência. Ele começou o seu apostolado anunciando aos judeus, seus concidadãos, mas encontrou tanta dificuldade, tanta resistência, tanta perseguição, que ele desistiu dos judeus e foi levar a boa nova do Evangelho aos pagãos, aos que não pertenciam ao povo de Deus. Ele escreveu, como eu já disse, 13 cartas pastorais, que vocês podem e devem sempre ler, refletir, rezar, e são 13 ao todo, como eu disse, para a gente lembrar a primeira e a segunda aos Tessalonicenses, a carta aos Filipenses, a primeira e a segunda aos Coríntios, não é aos corintianos não, viu? É aos Coríntios. A carta aos Gálatas, a carta aos Romanos, aos Efésios, Colossenses, Filemon, primeira de Timóteo e segunda de Timóteo, e a carta de Tito. É nessa sequência que os estudiosos pedem para a gente ler, porque é por ordem de tempo de sua existência, as mais antigas para as mais recentes. Então vejam, São Paulo se torna o maior missionário, anunciador do Evangelho e formador de comunidades. Podemos lembrar quem também, como apóstolo de Jesus, formou e está formando esta comunidade. Pois bem, a história sempre nos ajuda a compreender e perceber a ação de Deus. Como esta comunidade começou a existir, como começou a se reunir, as primeiras famílias e pessoas que fizeram parte dessa comunidade, o padre que estimulou o nascimento dessa comunidade, que vocês fazem parte, e agora o que nós temos que ver é que o momento agora é o momento de vocês, como discípulos de Jesus, viverem vida de comunidade, como as comunidades que Paulo fundou, e como missionários também exercer esse apostolado aqui na região tão grande que vocês vivem e moram, com ajuda, estímulo, motivação, testemunho, exemplo do apostolado do pároco que Deus colocou à frente dessa comunidade. E assim como Paulo também teve muitos e grandes desafios, hoje a nossa realidade também é desafiadora. Anunciar Jesus, testemunhar Jesus, levar o Evangelho da Boa Nova,
nas casas, nas famílias, para os idosos, para os jovens, para as crianças, e ajudá-los a conhecer o Salvador que Deus enviou, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, São Paulo, ele é um grande missionário, exemplo e modelo para todos nós hoje, não perdemos os desafios de viver o Evangelho, de ser discípulo de Jesus e de sermos missionários, anunciadores da Boa Nova. Porque nós recebemos, e porque nós recebemos também, nós devemos comunicar e anunciar o Evangelho da salvação. Deus é nosso Pai, nos criou por amor, nos predestinou para Ele, o homem pecou, errou, Deus não o abandonou, fez uma história de amor, que nós chamamos de história da salvação, enviou os seus profetas e por fim enviou o seu próprio Filho, nascido da Virgem Maria, e que fez de nós um povo de santos. Os santos que já estão nos céus, os santos que vivem aqui no meio de nós, tanta gente boa e santa que nós conhecemos, e os santos que nós também devemos ser. Mesmo que santo no Antigo Testamento é o justo. Então aquele que vive a justiça, aquele que vive a vontade de Deus, que coloca-se a serviço de Deus, na promoção da vida, está buscando a santidade. Então, esta é a mensagem que nós queremos deixar para vocês, do grande apóstolo missionário São Paulo. E São Pedro, que talvez no sentido da vida ele é mais próximo de nós, porque ele foi considerado a pedra aonde ele edificou a sua igreja. Jesus mudou o nome dele e por isso ele se tornou o primeiro Papa da igreja, e os sucessores que vinham após ele garantiram e garantem a unidade da igreja, fundada por Jesus Cristo e responsabilizada a Pedro para ser o pastor, o sumo pontífice, o primeiro Papa da igreja. Simão era pescador de Betsaida. Você vai conferir isso no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 3. Depois ele saiu de Betsaida e foi para Cafarnaum. Era irmão de outro apóstolo. Quem sabe o nome do irmão de Pedro? Levanta a mão. Quem sabe que Pedro tinha um irmão? Você sabia que Pedro tinha um irmão, que a palavra de Deus diz? E quem sabe o nome dele? André. O apóstolo André era irmão de Simão. E sabe quem apresentou Simão, Pedro, depois para Jesus? O próprio irmão André. Olha que bonito, né? Se todo mundo apresentar alguém para Jesus e apresentar Jesus para alguém, olha o que pode acontecer, né? Um apóstolo como Pedro, né? Com todas as suas limitações que a gente já conhece dos evangelhos, do medo, da insegurança de Pedro, aquele homem fraco que negou Jesus, que disse que não conhecia Jesus, que abandonou Jesus, mas que era muito amado por Jesus. E Jesus fez a pedra para construir a sua igreja. Agora, quem será que influenciou André para André ser apóstolo de Jesus? João Batista, cuja festa também nós celebramos. Então, provavelmente, João Batista, que fazia parte da comunidade dos essênios, um povo que vivia no deserto, anunciava o evangelho, de conversão, o batismo. Então, André já frequentava o grupo de João Batista. E ele disse: olha, vamos lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi, conheceu Jesus, gostou de Jesus e foi buscar o irmão Pedro. A gente tem que dar o que é de melhor para as pessoas, né? Tem gente que faz as coisas erradas, né? Ensina a coisa errada, mostra o que não deve e prejudica o próximo. E André mostrou
que se tornou também aquele grande organizador da igreja nascente. Ele que vê o sepulcro vazio. Ele que tem uma aparição de Jesus ressuscitado especial. E vai a Roma, e lá se torna o bispo de Roma, a sede da igreja, porque toda a igreja realiza uma diáspora. Sai de Jerusalém, vai para Antioquia, e de Antioquia para Roma, devido às perseguições aos cristãos, e depois nós também sabemos do período de perseguição dos cristãos em Roma, a própria morte de São Pedro e de São Paulo que ocorreram na mesma época. Você sabe como é que morreu São Pedro? Crucificado. E por que ele foi crucificado de cabeça para baixo? Porque ele não se achou digno de ter a mesma morte de Jesus. Então, que seja de cruz, como Jesus, mas de cabeça para baixo. Não sou digno. E Pedro, como é que morreu? Paulo, como é que morreu? Foi decapitado. Vejam que coragem e que fé, não é? Hoje a gente tem medo de qualquer coisinha, de dizer que é cristão. Às vezes tem até vergonha de dizer que é cristão. E vai na onda do mundo, segue o sopro do mundo, porque não tem aquela firmeza no testemunho na fé. Hoje nós não corremos, de certa forma, o mesmo perigo que Pedro e Paulo. Há uma aparente liberdade religiosa, há uma perseguição escondida de quem é cristão de verdade. Se lá no seu trabalho você for firme na sua fé, você vai ter incompreensões, perseguições, às vezes até dentro de casa também, com a família, e você vai virar beato desse jeito, não sai da igreja, e assim por diante. É uma forma de bullying, né, Paulo? Hoje uma palavra muito comum é bullying aos cristãos. Não chega muitas vezes. Mas e quando o cristão tem uma postura profética, denunciando as injustiças dos nossos governantes, as injustiças dos grandes e poderosos, e denuncia a miséria, a causa de toda essa realidade, aí então quantos bispos perderam a vida, quantos padres, quantos cristãos leigos e leigas na história da igreja também tiveram as suas vidas ou ameaçadas ou mesmo tiradas por causa do seu compromisso com Deus, com a vida e com o Evangelho. Hoje, por exemplo, quem defende, ou melhor, quem é contra o aborto, é tido como ultrapassado. Quem é contra o divórcio, quem é contra a exploração dos pequeninos, em todos os sentidos desse mundo, é perseguido por causa do Evangelho, por causa de Jesus. E a coisa se repete como nós estamos vendo. Veja, a primeira leitura, tão bonita e encenada aqui, contou o episódio de Pedro na prisão. Não é? Estão lembrados? Pedro foi preso por causa do Evangelho. Veio um anjo e disse: Pedro, vamos embora daqui, não é seu lugar aqui. Porque a palavra de Deus não fica aprisionada. Ninguém pode aprisionar a palavra de Deus. É esse o testemunho da primeira leitura para nós hoje. Ninguém pode segurar a palavra, ninguém pode aprisionar a palavra. Pode tirar a vida do pregador, pode tirar a vida do profeta, pode prender o profeta, o discípulo, o missionário, mas a palavra é livre. Ninguém aprisiona a palavra. E a segunda leitura? Paulo está pronto para entregar a sua vida em sacrifício. Ele vê a morte próxima dele, ele sabe que ele vai enfrentar os inimigos da igreja, os inimigos da fé, e ele fala: eu venci o bom combate, guardei a fé, agora eu espero a coroa que Deus preparou para quem é perseverante na fé. Então, que todos nós também tenhamos esta mesma atitude. E o Evangelho de hoje, que nós ouvimos, foi justamente a missão que Jesus confiou a Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. Então vamos nos alegrar com todos esses motivos, vamos celebrar da melhor maneira que nós temos para celebrar. Primeiro com a ceia do Senhor, né? Com o sacrifício de Jesus, que é todo o sentido da nossa vida, todo o sentido do nosso viver. A Eucaristia é a festa mais bonita, é o louvor agradável a Deus. E a melhor maneira de comemorar a nossa vida, comemorar o nosso aniversário, comemorar o aniversário do casamento, enfim, a Eucaristia é a festa por excelência, é o sacrifício do Senhor de nossa salvação e redenção. Esse é o motivo pelo qual todos nós queremos perseverar no caminho, porque a Eucaristia prefigura a festa do céu, o banquete do céu que Deus preparou para todos nós, para os seus filhos e filhas amados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em